Bom dia a todos. Preliminarmente, gostaria de agradecer o convite da Facta e parabenizá-los por mais este evento, que trata de um dos temas mais importantes para a avicultura mundial, haja vista os inúmeros focos de influenza aviária que estão sendo registrados em diversos países nos diferentes continentes. E tenho a certeza que todos aqui farão a sua parte para evitar que esta doença, assim como a doença de Newcastle, seja introduzida e disseminada para os plantéis avícolas do Brasil. As criações de aves de fundo de quintal são, por definição, aquelas que mantêm um número reduzido de aves de diferentes espécies e idades, presentes em comunidades rurais, em zonas periurbanas e ainda urbanas. Os criadores de fundo de quintal são, particularmente, mais vulneráveis às ameaças causadas por vírus, colocando a sua saúde e seus meios de produção em risco. As aves de vida livre e de criações de fundo de quintal são potenciais reservatórios de patógenos e têm sido objeto de estudos epidemiológicos. E o contato contínuo com aves de vida livre, assim como a ausência de medidas de biosseguridade, torna essas criações de fundo de quintal mais vulneráveis às infecções virais. Assim, identificar os fatores de risco para infecção pelos vírus da influenza aviária e da doença de Newcastle em aves de fundo de quintal deve permitir que as medidas de controle sejam melhor direcionadas. Assim, considerando a importância da produção avícola brasileira no contexto nacional e internacional, a necessidade de normatização das ações de acompanhamento sanitário relacionadas ao setor avícola, o MAPA publicou a Portaria Ministerial número 193 de 1994, que, de modo geral, consolidou e estruturou o Programa Nacional de Sanidade Avícola, o PNSA, cuja atuação está pautada na execução das atividades de vigilância para as principais doenças aviárias, destacando-se aquelas de notificação à OIE. Tanto a influenza aviária quanto a doença de Newcastle estão incluídas na lista das doenças infecciosas e transmissíveis de notificação obrigatória imediata à OIE, quando de sua ocorrência em aves domésticas. Essa lista reúne as doenças cujas consequências socioeconômicas podem ser graves e de grande reflexo no comércio internacional de aves e de seus produtos. Por sua patogenicidade e virulência, e ainda pela obrigatoriedade de se aplicar em procedimentos de abate sanitário, a influenza aviária e a doença de Newcastle representam grandes perdas econômicas para a indústria avícola. No Brasil, a influenza aviária de alta patogenicidade nunca foi registrada, e o último foco da doença de Newcastle ocorreu em aves de fundo de quintal no ano de 2006. Esse slide é apenas para ilustrar os casos de influenza aviária ocorridos entre 2005 e 2020, destacando que o vírus da influenza aviária de alta patogenicidade do subtipo H5N1 apareceu pela primeira vez em 1959. Desde então, os surtos de influenza aviária têm surgido principalmente de mudanças de virulência por vírus de baixa patogenicidade. Os vírus de alta patogenicidade apresentam, então, ampla distribuição, tendo sido relatados casos de isolamentos virais em diversos países, cuja ocorrência tem sido mais frequente ao norte e centro da Europa, no leste do Mediterrâneo, assim como no leste e sudeste da Ásia. A América do Norte também se apresenta como uma área de risco em virtude das rotas migratórias que partem aí principalmente da Ásia. Com relação ao mapa da doença de Newcastle, ela possui ampla distribuição geográfica também. No Brasil, a sua história ela inicia com os primeiros surtos na região norte, no ano de 1953, quando a doença manteve-se, então, endêmica até mais ou menos 1970, por 2 décadas, com ocorrência de surtos esporádicos e isolados. Em 70, a doença ressurgiu sob a forma de alta virulência, e até os anos 90, esse vírus da doença de Newcastle foi responsável por vários surtos em diferentes regiões do Brasil, até que, com a implementação de medidas de controle mais rigorosas, incluindo a extensa vacinação com estirpes de vírus da doença de Newcastle atenuadas, foi reduzindo o número e a gravidade dos surtos da doença de Newcastle, sendo que os últimos casos registrados no Brasil foram aí em 2006. Quanto ao risco, a sua análise é um instrumento preconizado pela OIE
para que os países busquem um adequado nível de proteção para a sanidade de seus rebanhos, em especial nas relações de comércio internacional. E seu uso no âmbito governamental deve ser utilizado para avaliar os riscos de introdução de agentes patogênicos em um país ou região, bem como estimar a probabilidade de ocorrência de uma doença. Chamamos de risco a probabilidade da ocorrência de um evento adverso, foco de uma doença causada por um determinado perigo. No presente caso, os vírus da influenza aviária e o vírus da doença de Newcastle, e o impacto de suas consequências. As possíveis fontes de infecção e as vias de transmissão capazes de carrear os agentes de doenças para as populações suscetíveis são denominadas de fatores de risco. As medidas aplicadas, então, às populações animais de interesse para prevenir ou controlar a presença dos agentes de doenças, tais como monitoramento de doenças, ou seja, vigilância epidemiológica, implantação de programas de vacinação e a adoção de medidas de biosseguridade, são denominadas de mitigação de risco. Mas, entre nós, quais são, de fato, os fatores de risco para a introdução e disseminação dos vírus da influenza aviária e da doença de Newcastle em populações de aves de fundo de quintal localizadas aí no entorno de unidades dos estabelecimentos avícolas? Bom, de acordo com a literatura consultada, os fatores de risco para a transmissão de doenças em pequenas criações de patos e galinhas incluem as práticas de exploração adotadas pelo criatório e as interações próximas entre aves silvestres e aves domésticas. Os principais fatores responsáveis pela introdução e disseminação de um patógeno são, de modo geral, o movimento de aves de vida livre, com um papel significativo na propagação do vírus em áreas onde a doença é endêmica, a possibilidade de infecção primária decorrente do movimento de pessoas e de equipamentos, alimentos e água contaminados, a introdução de aves doentes e suscetíveis e a multiplicidade de espécies criadas que propicia contato entre aves domésticas e de vida livre, entre outros fatores, conforme demonstrado aí na nossa tabela. Assim, a despeito das diferentes estruturas do setor avícola em todo o mundo, as criações de fundo de quintal desempenham um papel epidemiológico importante na manutenção e disseminação de doenças, pelas características de suas condições de manejo e pela ausência de medidas de biosseguridade. As criações de aves de fundo de quintal apresentam fatores de riscos distintos, contemplando aspectos relacionados ao ambiente em que vivem, ao manejo nutricional e sanitário, as medidas de limpeza e desinfecção e a movimentação de aves e de pessoas. A maioria dos criadores de aves de fundo de quintal desconhecem as medidas básicas de biosseguridade e os riscos que algumas doenças animais podem representar para os humanos. Aves doentes, elas podem ser manuseadas, vendidas, abatidas e consumidas sem considerar que a ave doente pode transmitir doença ao homem e até ser letal. Mais especificamente, é preciso conhecer e avaliar o papel desempenhado por cada componente para fins de ação e de medidas de controle e profilaxia. Bom, com relação, então, à mitigação dos riscos, propriamente dito, destaca-se aí a vigilância epidemiológica. Em geral, a vigilância epidemiológica visa demonstrar a ausência de infecção, determinar a presença ou distribuição de uma determinada infecção ou ainda detectar o mais rápido possível a presença de doenças exóticas ou emergentes. O conhecimento dos padrões de doença no espaço e no tempo pode identificar áreas com maior risco de disseminação de doenças e permitir que estratégias de controle, prevenção e vigilância sejam implementadas efetivamente. As criações de aves de fundo de quintal localizadas no entorno de unidades avícolas podem ser também consideradas, epidemiologicamente falando, de áreas sentinelas. As unidades sentinelas, elas podem auxiliar na demonstração da ausência ou da distribuição espacial de doenças ou infecções. Cabe lembrar que as observações clínicas de animais ao campo também são uma fonte importante de dados da vigilância. A sensibilidade, a especificidade das observações clínicas dependem, em grande parte, para fins de fundamentação da suspeita, visto que os sinais clínicos não são patognomônicos. A análise sistemática dos indicadores de saúde, incluindo taxas de mortalidade de produção úteis,
para gerar indicadores quando de alterações na ocorrência de infecções que dependem da relação hospedeiro, parasita e meio ambiente. Ainda com relação à mitigação do risco, a vacinação ela é uma forte aliada na prevenção, controle e, eventualmente, na erradicação de várias doenças. O objetivo das vacinas é a de induzir imunidade para prevenir a ocorrência da doença. E, em alguns casos, dependendo do tipo de vacina, reduzir as oportunidades de transmissão dos patógenos. Contribui ainda para a melhoria da saúde animal e humana, reduzindo a morbidade ou letalidade, contribui para o bem-estar animal, para a sustentabilidade da agropecuária e ainda para a redução do uso de agentes antimicrobianos em animais. Mencione-se que, dependendo da doença e do tipo de vacina utilizada, a vacinação pode ainda mascarar infecções, comprometer a vigilância de doenças quando se utiliza provas sorológicas e com implicações nos movimentos de animais vacinados, seus produtos e subprodutos. Bom, com relação à vacinação contra a influenza aviária, a vacinação com vacinas autógenas inativadas foi realizada em algumas áreas ao redor do mundo, principalmente onde os vírus de baixa patogenicidade de outros subtipos eram um problema, principalmente em Perus, nos Estados Unidos e na Itália. No entanto, o aumento acentuado dos surtos de influenza de alta patogenicidade levou a uma pressão considerável de alguns setores para o uso da vacinação como parte das políticas de controle, seja como medida de emergência ou profilaticamente, tanto para a influenza aviária de alta patogenicidade quanto para a influenza aviária de baixa patogenicidade. Entretanto, a vacinação contra o vírus de alta patogenicidade e, portanto, aqui dos subtipos H5 ou H7, foi ativamente desencorajada por alguns colegas, ou banido em alguns países porque se considerou que interferiria no diagnóstico da influenza aviária de alta patogenicidade. O vírus da influenza aviária de alta patogenicidade, até o presente momento, não foi identificado em território nacional. E a doença é considerada, então, pelo Ministério como exótica. Por essa razão, a vacinação contra o vírus da influenza aviária não é autorizada no Brasil. Com relação à vacinação contra a doença de Newcastle, vacinas vivas e inativadas de estirpes lentogênicas do vírus têm sido amplamente utilizadas desde a década de 50. Em muitos países, a doença vem sendo controlada em plantéis comerciais através da vacinação, com vacinas aprovadas e com controle de qualidade, incluindo aqui no Brasil, com a obrigatoriedade de vacinar aves de vida longa, reprodutoras e poedeiras, e ainda facultativo para o frango de corte. Em alguns estados brasileiros, são vacinadas apenas as matrizes para transferência de imunidade materna às progênies. Ainda na questão de mitigação de risco, a biosseguridade é um conjunto de medidas gerais de promoção à saúde, medidas inespecíficas e específicas de prevenção de doenças com o objetivo de impedir a entrada e ou a saída, disseminação de agentes etiológicos de doenças em estabelecimento de produção. Implica também na existência de um sistema de diagnóstico precoce e de pronto atendimento profilático que permita que os casos de doença sejam extintos do ponto do aparecimento. É ainda um conceito técnico, uma filosofia técnica aplicada à saúde animal de uma população de animais de um estabelecimento de produção que objetiva estabelecer um nível de segurança para a diminuição dos riscos de introdução, instalação, manutenção e disseminação de doença, em especial as altamente contagiosas. As medidas de biosseguridade para os estabelecimentos avícolas no Brasil, elas foram regulamentadas por meio da Instrução Normativa número 56 de 2007. Bom, tendo dito isso, os objetivos, o presente estudo ele teve como objetivo identificar os potenciais fatores de risco para a introdução e disseminação dos vírus da influenza aviária e da doença de Newcastle em criações de aves de fundo de quintal localizadas no entorno de estabelecimentos avícolas, com a aplicação de um questionário de caráter censitário e epidemiológico em criatórios de aves de fundo de quintal localizado no entorno de 7 unidades de estabelecimentos avícolas da região noroeste do estado de São Paulo, onde foi realizada a colheita de amostras de sangue e de suave, tanto traqueal quanto cloacal, para a detecção de anticorpos contra o vírus da influenza aviária e da doença de Newcastle
e ainda pelo teste de ELISA, e ainda a detecção viral pela técnica de molecular de PCR, RT-PCR. Né? Com relação aos materiais e métodos, então foi selecionada a região noroeste do estado de São Paulo, onde se localiza algumas das unidades de duas importantes casas genéticas do Brasil e importantes fornecedoras de aves de ovos férteis das linhagens de corte e de postura, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional. Então, assim, foram estudados os 2 estabelecimentos avícolas existentes na região, constituído por 7 unidades de produção, situados nos municípios de Guapiaçu, Nova Granada, Palestina e Paulo de Faria, como a gente pode ver na imagem aí do slide. Com relação, então, à colheita de amostras, foram colhidas amostras de soro para a detecção de anticorpos pela técnica de ELISA e de suave de traqueia e de cloaca para a detecção viral pela técnica do RT-PCR. As colheitas e a utilização das amostras biológicas utilizadas nesse estudo foram realizadas em conformidade com as diretrizes de proteção animal e aprovação legal pelo Comitê de Ética e Uso de Animais da Universidade de São Paulo. Com relação ao questionário, ele é um dos instrumentos recomendados para a investigação epidemiológica, pois permite aplicar a mesma pergunta a todos os entrevistados para fins de coleta de dados, desde que formulado de forma escrita. Então, foi elaborado um questionário constituído de perguntas abertas para variáveis de natureza quantitativa ou fechadas, quando necessário, e para as variáveis de natureza qualitativa relacionadas ao censo, referente à localização dos criatórios, as espécies de animais que cria e quantidade de animais de cada espécie, e aos fatores de risco, identificados baseado no conhecimento da epidemiologia das doenças, influenza aviária e Newcastle, considerando a relação entre hospedeiro, agente etiológico e meio ambiente, e que foram características relacionadas à introdução e disseminação dos vírus das doenças selecionadas, ou seja, dos mecanismos de propagação com ênfase no papel das aves de vida livre e pelos criatórios de fundo de quintal, com informações sobre ocorrência de doenças sugestivas de influenza aviária ou doença de Newcastle, mortalidade, quantidade de espécies criadas no mesmo criatório, aplicação de medidas de sanitização, criação de suíno, destinação de animais mortos, fonte de abastecimento de água e alimento, assistência veterinária, cuidados preventivos e curativos, origem das aves de reposição, presença de aves nos vizinhos e ainda a distância para as unidades de produção avícola, que chamamos aí de avicultura industrial. A apuração dos resultados ela foi realizada em programa de estatística, o Minitab, com intervalo de confiança de 95%, e o erro alfa, a probabilidade de se rejeitar erradamente a hipótese de unidade de 0,05. Bom, com relação, então, aos resultados e a discussão, entre outubro de 2017 e outubro de 2018, foram visitados 81 criatórios de aves localizados no entorno de 5 unidades do estabelecimento, onde foram identificadas criações de aves de fundo de quintal, representando 77,8% do total dos 104 criatórios cadastrados, sendo um criatório no entorno da granja e 65 no entorno da unidade de incubatório de Nova Granada, conforme pode ser observado aí nas figuras 9A e 9B, 29 no entorno do incubatório de Palestina, conforme pode ser observado também aí na figura 9C, e 9 criatórios no entorno das unidades de produção de Guapiaçu, conforme pode ser observado aí na figura 9D. Não foram identificados criatórios no entorno dos estabelecimentos avícolas localizados nos municípios de Paulo de Faria e de Palestina. Tá? Quanto aos questionários, 2 criatórios não responderam à pesquisa, enquanto 79, ou seja, 97,5% responderam o questionário. Esses 81 criatórios visitados alojam um total, ou alojavam, na época, um total de 1.530 aves, o que representava 63,8% do total das 2.423 aves cadastradas, sendo 1.134 aves no entorno da unidade do incubatório, 50 no entorno da granja em Nova Granada, 729 aves no entorno do incubatório de Palestina e 510 no entorno das unidades de Guapiaçu, contemplando os 104 criatórios identificados.
Os criatórios visitados, eles localizam-se, em sua maioria, em um raio de até 1 quilômetro de proximidade das unidades de produção, tá? Sendo que 48%, ou seja, 59,5%, estão localizados em até 500 metros de distância das unidades dos estabelecimentos avícolas industriais. Com relação, então, aos fatores de risco propriamente dito, a pesquisa de caráter epidemiológico possibilitou identificar os potenciais fatores de risco representados pelas características das criações e pelo comportamento dos criadores, conforme pode ser observado na tabela que foi hierarquizada de acordo com a frequência das respostas e considerando as premissas negativas que favorecem a introdução e a disseminação dos vírus. Tá? As falhas de manejo e a ausência de medidas de biosseguridade identificadas nesses estabelecimentos de criação de aves de fundo de quintal torna necessária a adoção de medidas de mitigação de risco de introdução e disseminação de doenças por meio da educação e comunicação em saúde única, cujo tema é muito pouco explorado nos artigos que foram consultados, o que faria promover aí o aprendizado e a adoção de boas práticas de criação, com medidas voluntárias a serem adotadas para mitigar os potenciais riscos identificados nesse estudo. Tá? Bom, com relação à pesquisa de anticorpos, a detecção viral, a avaliação clínica, tanto a avaliação clínica quanto o inquérito soroepidemiológico pela prova de ELISA e a pesquisa de detecção viral pela prova do RT-PCR, ele se justifica pela necessidade de se estabelecer uma suposta associação ou correlação com os potenciais fatores de risco. Né? As análises elas foram realizadas pelo Centro Avançado de Pesquisa Tecnológica do Agronegócio Avícola, o CAPTA, do Instituto Biológico de São Paulo, localizado no município de Escalvado. Então, fica aqui o meu agradecimento também aos colegas lá do IB, em especial ao Renato Luciano. Quanto à permissão para a colheita de amostras, entre os 81 criatórios visitados, 5 não permitiram a colheita de amostras das aves, tá? O que representou aí 6% dos criatórios visitados. Entretanto, nos criatórios onde houve a permissão dos proprietários, foram colhidas amostras de soro e de suave de traqueia e de cloaca de 583 aves, galinhas, representando 24% do total de aves cadastradas, lembrando que era 2.423. Sendo que 38% das aves foram inspecionadas, representando 1.530, e 39% delas galinhas, o que daria aí 1.495. Cabe fazer aqui um pequeno parênteses que a gente não colheu amostras de anseriformes em virtude dos kits diagnósticos sendo específicos, tá, para as galinhas. Mais do que a metade desses criatórios, eles apresentaram anticorpos específicos contra o vírus da doença de Newcastle, o que indica que houve a circulação de vírus no local, totalizando 14% das amostras colhidas. A sorologia é um teste que identifica a circulação do vírus pela detecção de anticorpos, mas ela não permite a diferenciação de anticorpos específicos contra o vírus da doença de Newcastle de diferentes graus de patogenicidade, pois todos os isolados da doença de Newcastle, né, ele pertence a um único sorotipo. Estas aves não apresentavam informações também, ou histórico, sobre vacinação contra o vírus da doença de Newcastle, e a origem também não pôde ser identificada para a maioria das aves. Vale salientar que não houve detecção viral em nenhuma das amostras coletadas pelo teste molecular. Cabe destacar ainda que 51% dos criatórios positivos estão localizados a menos de 500 metros de distância das unidades de produção denominadas de incubatório. Tendo em vista que vacinas vivas atenuadas contra o vírus da doença de Newcastle são utilizadas em grandes incubatórios, não podemos excluir a possibilidade que eles sejam a fonte de infecção para as populações dos criatórios, pois vírus vacinais já foram identificados em aves silvestres, sugerindo o impacto da aplicação massiva de vacina pela indústria avícola mundial, incluindo aqui no Brasil. Tá? Bom, no nosso estudo, não houve a detecção de anticorpos contra o vírus da influenza aviária, mas houve a detecção de anticorpos contra o vírus da doença de Newcastle. Lembrando aí que esse último vírus apresenta apenas um sorotipo e não é possível distinguir anticorpos contra vírus virulentos ou vacinais. Entretanto, não houve isolamento viral nas amostras de suave de cloaca e traqueia nesses criatórios estudados.
o que faz com que a ausência desse isolamento viral e, portanto, do perigo representado por esses vírus, né, ele não permitiu associar os potenciais fatores de risco identificados no estudo ao risco efetivamente de introdução e disseminação dos vírus da influenza aviária e da doença de Newcastle nos criatórios de aves de fundo de quintal localizados aí no entorno dos estabelecimentos avícolas estudados e, consequentemente, a sua razão de probabilidade. Mas, entretanto, somente se considerarmos o resultado da sorologia positiva para a doença de Newcastle, podemos identificar e correlacionar 6 fatores de risco para a introdução e disseminação do vírus da doença de Newcastle, sendo o contato contínuo com aves de vida livre, resultando aí em 39 respostas, o que é o 90,7%, tá, da pesquisa. A ausência de sanitização com 37 estabelecimentos, ou seja, 86%. A falta da assistência veterinária em 32 criatórios, representando 74%. A presença de aves nos vizinhos, nas proximidades, em 32 criatórios, também representando 74%. A origem informal das aves de reposição, respondida por 30 criatórios, também representando aí praticamente 70% deles, e ainda o descarte inadequado das aves mortas em lixo doméstico, e aqui a gente coloca uma imagem de um cachorro carregando essa ave morta, apenas para a gente poder realmente ilustrar esse descarte inadequado e os possíveis riscos que podem advir disso. Lembrando que o resultado positivo na sorologia não significa que haja circulação de vírus notificado, pois o kit diagnóstico, como eu falei, detecta anticorpos contra outros patógenos, uma vez que também não foram observados sinais de doença respiratória ou neurológica durante as visitas realizadas e tampouco relato de mortalidade. Além disso, não foi possível confirmar a circulação viral pelo teste molecular do RT-PCR. Mas outros vírus respiratórios, como o da bronquite infecciosa e da laringotraqueite infecciosa, induzem sinais clínicos semelhantes em aves. Por essa razão, as amostras também foram submetidas à análise laboratorial para essas duas doenças. O vírus da bronquite infecciosa da galinha e da laringotraqueite foram detectados em 27,6% e 9,21% dos lotes testados. A caracterização molecular das amostras positivas para o vírus da bronquite infecciosa da galinha foram agrupadas com a cepa brasileira BR1, baseada no gene S1, sendo que a distância dos incubatórios teria aumentado o risco de detecção da infecção pelo vírus da bronquite infecciosa em mais de 10 vezes. Com relação à laringotraqueite, a caracterização molecular das amostras positivas detectaram a cepa brasileira virulenta baseada no gene CP4, demonstrando que há circulação do vírus da bronquite infecciosa e da laringotraqueite em criações de fundo de quintal no entorno de estabelecimentos avícolas. Desta forma, foram identificados e correlacionados e hierarquizados 4 potenciais fatores de risco para a introdução e disseminação dos vírus da bronquite e da laringotraqueite nos criatórios de fundo de quintal. O primeiro deles é a ausência de limpeza e infecção, e sendo 95% para bronquite e 100% para laringotraqueite. Tá? A ausência da orientação de profissional médico veterinário, de assistência veterinária, foi de 85% para ambas as doenças. A proximidade com incubatórios, que foi de 80% para o vírus para a detecção do vírus da bronquite infecciosa, e 100% para a laringotraqueite, e a proximidade com outros criatórios de fundo de quintal, que foi de 76% para a bronquite e de 71% para a laringotraqueite. Bom, por fim, o que podemos tirar de conclusão é que esse estudo encontrou evidências de agrupamento no espaço e no tempo, identificou alguns fatores bem conhecidos, principalmente responsáveis pelo aumento do risco de infecção por vírus respiratórios, e que se confirmaram quando correlacionados à sorologia positiva para a doença de Newcastle e aos resultados moleculares para bronquite e laringotraqueite. Assim, melhorar as boas práticas de manejo e a biosseguridade
pode reduzir o risco de infecção entre os criatórios e as unidades de produção avícola. A pesquisa epidemiológica permitiu também identificar os potenciais fatores de risco representados pelas características das criações e pelo comportamento dos criadores. As falhas de manejo e a ausência de medidas de biosseguridade identificadas torna necessária a adoção de medidas de mitigação de risco, de introdução e disseminação de doenças, por meio da educação e comunicação em saúde única, cujo tema é muito pouco explorado nos artigos consultados, promovendo o aprendizado e a adoção de boas práticas de criação. Lembrando aí daquelas medidas voluntárias serem adotadas para mitigar esses potenciais riscos identificados nesses estudos. Entretanto, as atividades de vigilância para esses vírus devem ser mantidas, com especial destaque às notificações de sinais clínicos compatíveis com as síndromes respiratórias e neurológicas ou ainda mortalidade em aves. Mais estudos que avaliem fatores de risco, assim como pesquisas que avaliem constantemente a possível circulação de vírus da influenza aviária e do doença de Newcastle, devem ser realizados para bem orientar o delineamento de programas e de novas políticas públicas de saúde animal, em especial pelos órgãos de defesa agropecuária, devendo-se incentivar o monitoramento da saúde das aves e a educação em saúde única. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço a paciência, a oportunidade e espero ter contribuído de alguma forma para o seu conhecimento. Mais uma vez, um muito obrigado à FACTA e um bom evento a todos.